Se você tem a Bíblia, acompanhe comigo. Se não tem, nós vamos projetar para que você acompanhe. Sempre que eu estiver falando um versículo, a nossa mídia estará apresentando aqui. Se você quiser, irmãos, fotografe. Às vezes aparece um versículo para você memorizar. Fotografe para você ver depois em casa. Essa mensagem ela fica no YouTube depois. Se você quiser assistir novamente, de manhã já tivemos a mensagem. Faça com que isso viva dentro de você. A palavra de Deus é viva, tá? Você não veio aqui assistir um culto. Você veio prestar o seu culto a Deus. Quando você está glorificando, aplaudindo, ofertando, quando você está orando, você está prestando um culto a Deus. E olha, o culto a Deus é o culto que tem eficiência na minha vida e na sua vida também, tá bom? O culto não é para homens, tá? O culto não é para pessoas. O culto é para Deus. E Ele está aqui para te abençoar e para receber tudo aquilo que estamos oferecendo a Ele nesta noite, mas Ele vai nos oferecer agora a palavra do Senhor, tá? E nós vamos ouvi-la. O tema da Igreja Quadrangular esse ano está no livro de João, capítulo 3, versículo 30. Esse é o lema da igreja. Lá na entrada nós temos um mosaico, né? Foi feito pelo nosso irmão Alex Bruno, muito bonito, é que ele cresça. Esse é o tema da igreja, está no Evangelho de São João, capítulo 3, versículo de número 30. É necessário que ele cresça, que Jesus cresça e que eu diminua. Vamos ler em voz alta para memorizar bem. É necessário, mais uma vez, por gentileza, que ele cresça. Amém. Fala conosco, Senhor, através da tua palavra, e que nós possamos entender aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, neste momento tão especial que estamos aqui na tua casa. Em nome de Jesus, amém. Tome o seu assento, por gentileza. E mais uma vez, depois de assentado, dá um glória a Deus bem gostoso aí. Você está na presença do Senhor. E que bom que nós estamos na casa de Deus. Como disse, este é o lema do nosso ano. O ano todo a gente está falando os 12 dias de clamor que nós tivemos, os 12 primeiros dias de culto. Do dia 1º ao dia 12 de janeiro nós pregamos sobre isso. E sempre estamos pregando e falando sobre este tema. Que Ele cresça, que Jesus cresça, que nós diminuamos. Isso não é um complexo de inferioridade, não é que eu preciso, né, me diminuir moralmente, espiritualmente, financeiramente, não, é o contrário. Quando Ele cresce, a minha vida, ela está nas mãos de Deus e ela é abençoada. E nós falamos sobre diversos pontos de que Ele cresça. Que Ele cresça na minha vida material, que Ele cresça nas minhas conquistas, que Ele cresça na minha família, que Ele cresça na minha casa, que Ele cresça na minha vida pessoal, no meu trabalho, na minha empresa ou no meu emprego. Nós falamos diversos pontos, e um dos temas que nós abordamos este ano foi que Ele cresça na minha fraqueza. Isso parece um contrassenso. Pastor, como assim? Deus tem que crescer na minha fortaleza, eu tenho que ficar forte. Mas eu vou dizer a você que a palavra de Deus, e tudo que eu vou falar aqui, eu vou procurar e vou mostrar dentro da palavra de Deus, ela fala sobre a gente se tornar também fraco, ou quando a gente passa por fraqueza. Eu vi uma história engraçada de um rabino, né? Um rabino é o pastor judeu, ele está na sinagoga, que é a igreja, e um casal, 2 homens começam a discutir, né? Casal não, 2 homens têm um litígio. E assim como o pastor de vez em quando resolve algum problema, as pessoas trazem para a gente, pede conselho. Aqueles 2 membros da sinagoga procuraram o rabino José. Diz: rabino, nós temos uma demanda. E falou: então venha no meu escritório. E lá no escritório estava a Sara. Sara é a mulher do rabino. Estava lá no escritório. E o rabino disse: Sara, por gentileza, dá licença que eu vou atender esses 2 irmãos. E a Sara disse: não, eu vou ficar, eu quero ver você atender esses irmãos. Quero ver o meu marido atender. E veio o primeiro e falou: rabino, a causa é essa, é assim, 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 aconteceu isso, ele falou isso, aconteceu aquilo. E o rabino olhou para ele e disse: você está coberto de razão, você tem razão nessa briga. Aí o outro membro lá da sinagoga falou: não, pera aí, rabino, deixa eu contar a minha história. É assim, assim, ele falou isso, ele disse isso, eu fiz aquilo, ele fez isso. O rabino olhou para ele e falou: você também tem razão. Aí os 2 saíram
sorridente, falou: está vendo? O rabino falou que eu tenho razão. Não, mas ele falou que eu também tenho razão. E os dois saíram. E quando os dois saíram, ficou a Sara, a esposa, e o rabino, né? E a Sara virou para o marido e falou assim: meu marido, você é muito fraco. Você deu razão para os dois. Você não viu que um deles é que tinha razão? Meu marido, você não podia ter feito isso. Você tinha que ter tomado uma decisão. Você é muito fraco nisso. Você tinha que aconselhar melhor. E o rabino olhou para Sara e falou: Sara, você tem razão. Você também tem razão. Quando a gente dá razão para alguém, irmão, a gente desarma a pessoa, né? A pessoa vem toda: querido, você tem razão, me perdoa, você está coberto de razão. Eu estou falando aqui de enfraquecer. É claro que esse rabino, e essa é apenas uma ilustração, não é a demonstração mais clara. Mas sempre que a gente vai aconselhar, coisa mais difícil que tem é aconselhar casal. Porque o casal, um fala uma coisa, outro fala outra, e outro fala outra. E aí dentro da casa existe uma realidade que a gente às vezes não consegue determinar. Às vezes na vida nós nos fazemos fracos. Assim como o rabino, às vezes na vida a gente tem que se fazer fraco para a gente se tornar forte. A fraqueza não é algo a ser escondido, negado, mas sim algo a ser reconhecido e trabalhado na nossa vida. A fraqueza, preste atenção, é uma oportunidade para que a força de Deus seja manifesta em nossas vidas. Como disse o apóstolo Paulo, olha o que ele diz no livro de 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10. O apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo: por esse motivo, por amor de Cristo, por esse motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz fala comigo, nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porquanto, quando estou enfraquecido, é que sou forte. Olha que contrassenso, como assim? Como que o apóstolo Paulo fala uma coisa como essa? Ele reconhece, eu devo reconhecer as minhas fraquezas. Eu não nego as minhas fraquezas. E quando eu reconheço que sem Ele, sem Jesus, eu não sou nada e nada posso fazer, é que Ele se torna grande na minha vida e tudo acontece. Jesus declara isso em João capítulo 15, versículo 15: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer obra alguma, não podem realizar obra alguma. Em outra versão diz: pois sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus, irmãos, nós não podemos fazer. Reconhecer a nossa fraqueza é abrir espaço para que a força de Deus se manifeste em nós, permitindo que Ele opere de maneira poderosa na nossa vida. Quem está comigo aqui, dá um glória a Deus bem forte. Sem dúvida alguma, um dos principais motivos de derrota na vida de uma pessoa é a arrogância. A Bíblia diz que a arrogância precede a ruína. A arrogância, quer ver uma pessoa que vai cair? Veja uma pessoa arrogante. Toda pessoa arrogante, ela está perto de uma queda. Você pode ver isso. Toda pessoa que se acha, toda pessoa que está sobreposta a outra, ela está prestes a cair, a ter uma queda. A Bíblia diz isso. A prepotência é achar que pode tudo por si mesmo. Não dependo de ninguém, não preciso de ninguém. Deus está lá, eu estou aqui, Ele não tem ingerência na minha vida. Os homens de Deus que reconheceram a dependência total do Senhor foram vencedores. E olha o que a Bíblia fala de grandes personagens. Irmãos, eu amo a palavra de Deus. A Bíblia não é um livro de ficção. A Bíblia não é um livro de homens perfeitos ou mulheres perfeitas. A Bíblia fala da fraqueza dos homens. A Bíblia fala de Abraão. Abraão é chamado o pai da fé. Ele sai da sua parentela, ele vai para uma terra distante. De Abraão nasceu a nação de Israel. Deus fala: Abraão, sai da tua casa, do meio da tua parentela, vai para uma terra distante. Ele vivia num lugar ímpio, ele vivia num lugar de idolatria, ele vivia num lugar, irmãos, que não adoravam a Deus. E Deus diz: vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deus nem mostra. E Abraão pega tudo que ele tem e vai.
ele e a esposa dele. Abraão está quase com 100 anos, irmãos, ele não tem filhos, mas ele acredita na promessa. A Sara tem 90 anos e não tem filhos. A mulher, Deus faz com que ela revigore. A Bíblia chama Abraão de pai na fé, o grande pai da fé da nação de Israel. Mas olha que coisa, um dia Abraão chega numa terra, ele era nômade, e lá o rei, a esposa dele, a Sara, era muito bonita, e o rei coloca os olhos na Sara, e manda perguntar para ele, quem é essa mulher bonita aí? E ele, temendo a morte, ele mente, é a minha irmã. O rei fala, vem cá, cunhado, sua irmã. E o rei leva a Sara para o palácio. Já que é sua irmã, então está disponível. O pai da fé, Abraão, irmãos. E Deus visita o rei e mostra para ele que ele estava errado. E o rei acorda de manhã e fala, que é isso? Eu quase fui morto aqui porque eu ia tocar em alguém que eu não podia. Mas Abraão mente. A Bíblia vai falar daqui a pouco, irmão, sobre Noé. Noé foi aquele que construiu a arca. Quando Deus quis destruir a humanidade, Deus se arrependeu de ter feito o homem. Gênesis diz, eu me arrependo de ter feito o ser humano. Deus se arrependeu. Falou, vou destruir todo mundo. Mas ele olha e tem uma família ligada. Tem uma família voltada para ele. Tem uma família servindo a Deus. E por conta da família de Noé, nós estamos aqui. Por conta de Noé, Deus não destruiu o gênero humano. Louvado seja Deus pela vida de Noé. Você pode dizer assim, obrigado, Noé. Num tempo em que não chovia, não havia chuva, a terra era regada pelo vapor, subia e descia. Noé recebe uma ordem para fazer uma arca, porque Deus vai dar um dilúvio, e ele leva muitos anos, décadas para fazer a arca. Irmãos, ele sai da arca, ele oferece a Deus, ele planta uma vinha. O ser humano tinha sido exterminado, só sobrou Noé e a família. O Noé planta uma vinha, faz um vinho, toma o vinho, fica bêbado, fica pelado dentro de casa. A Bíblia podia ter omitido isso, mas a Bíblia faz questão de mostrar. Noé fica nu. Um dos seus filhos vai lá, leva a nudez para fora de casa. O que eu estou querendo mostrar para você é que o grande Noé, que nos salvou, fica bêbado. E a Bíblia não esconde isso. A Bíblia não esconde Davi. A Bíblia chama Davi de um homem segundo o coração de Deus. Não. Davi foi um grande rei, mas ele adulterou, ele pecou, ele assassinou seu amigo por causa da mulher, trouxe maldição para a vida dele. Mas era uma pessoa, irmãos, que ele tinha um coração voltado para Deus. Ele tinha fraquezas, mas ele não permitiu que as fraquezas apagassem o brilho da vida dele, da vida de Deus através dele. E Deus fala que ele era um homem segundo o coração. Fraquezas. Olha o que a Bíblia diz sobre grandes homens que tiraram força das suas fraquezas. Olha Hebreus capítulo 11, versículo 32 e 34. Acompanha comigo. Quantos exemplos mais eu darei? Já dei 3 para vocês. Infelizmente não disponho de tempo para falar sobre a devoção de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas, os quais por intermédio da fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, receberam o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, foram libertos do fio da espada. Deus os libertou. Da fraqueza tiraram força. Diga, da fraqueza eles tiraram força. Tornaram-se poderosos nas batalhas e puseram em retirada exércitos estrangeiros. Pastor Jefferson, como é isso? Tirar força da fraqueza. É exatamente o que Deus está dizendo, irmãos. Paulo reforça isso. Quem escreveu os livros aos Hebreus, e Paulo escreveu para os crentes, para os hebreus judeus, para nós também serve o livro que acabamos de ler aqui. Tirar forças da fraqueza. Paulo, meu querido, foi o maior personagem da Bíblia. Depois de Jesus foi o apóstolo São Paulo.
Paulo era um homem culto, ele tinha faculdade, diferente dos outros apóstolos que eram pescadores, lavradores. Paulo era um cara preparado. Paulo tinha faculdade, pós-graduação. Ele estudou aos pés de Gamaliel, um grande filósofo da sua época. Paulo era cidadão romano. Paulo era influente, dizem que fazia parte do Sinédrio. Paulo era um homem completo. Paulo escreveu 13 livros da Bíblia, 13 do Novo Testamento. A formação da igreja, como nós, muitas coisas que nós temos aqui, foi Paulo quem deixou escrito. Paulo foi um homem tremendo. Ele ressuscitou, um dia ele estava pregando, eu acho que ele pregava há muito tempo, né? Falava bastante. Um rapaz que estava lá sentado na beira da janela, escutando Paulo pregar de madrugada, até de madrugada, ele caiu e morreu. Paulo foi lá e orou, e Deus ressuscitou aquele moço. Paulo expulsou demônios. Paulo curou pessoas. Paulo abriu igrejas. O maior implantador de igrejas da sua época era o apóstolo Paulo. Ele é o maior personagem da Bíblia, do Novo Testamento, depois de Jesus. Que homem extraordinário, que homem poderoso. Um homem desse não tem fraqueza. Mas olha o que ele fala, irmãos. Em 2 Coríntios capítulo 12, do verso 7 a 10. Olha o que ele diz, que ele passa. E para impedir que eu me tornasse arrogante, por causa da grandeza dessas revelações, ele foi até o terceiro céu. Deus o arrebatou, e ele falou: eu não vou mostrar o que eu vi, para que ninguém ache que eu estou mostrando para me engrandecer. Para impedir que eu me tornasse arrogante por causa da grandeza dessas revelações, foi-me colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Por 3 vezes roguei ao Senhor que removesse esse espinho de mim. Paulo tinha um espinho na carne, a Bíblia não fala o que era. Alguns teólogos dizem que é isso, que é aquilo, mas a Bíblia não fala qual era o espinho na carne. Todos nós temos um espinho na carne. Sabia? Deus permite. Às vezes é na mente, às vezes é no corpo, às vezes é uma situação que você tem, que volta. É um espinho que está... Oh, irmãos, quem já foi espetado por espinho aí sabe que ia ter um espinho na carne. Inflamado, dolorido, que causa dor, que causa preocupação. Paulo também tinha um espinho na carne. E por 3 vezes ele fala, 3 vezes esse homem poderoso orou a Deus, falou: Senhor, tira esse espinho da minha carne. Às vezes a gente não entende, irmãos, como grandes homens de Deus às vezes passam por lutas. Às vezes a gente não entende como grandes líderes usados por Deus, crentes usados por Deus, mas passam por lutas. Às vezes eu vejo grandes profetas, e eu conheço a vida, e muitos deles passam por lutas tremendas dentro de casa. Eu conheço homens que ganham milhões de pessoas, e às vezes dentro de casa ele tem um problema com o filho. Eu conheço pastores que lideram igrejas volumosas, e eles têm problemas, às vezes pequenos, mas têm problemas que tiram a paz. Paulo está nos dando aqui o seu testemunho, para impedir que eu me tornasse arrogante por causa da grandeza da revelação que eu tenho. Foi-me colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Por 3 vezes roguei ao Senhor que o removesse de mim. Entretanto, Deus me declarou: Paulo, a minha graça te é suficiente. Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Sendo assim, de boa vontade, disse Paulo, me gloriarei nas minhas... Paulo se gloriava porque ele era um escritor. Paulo se gloriava porque ele era um pastor que abria igreja. Paulo se gloriava porque ele falava em línguas estranhas. Porque não, eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. Toda pessoa que fica se gloriando na sua fortaleza, a gente conhece pessoa que tem um dom, que Deus deu um dom, e já começa a ser estrela. Já começa, não pode nem estar entre os mortais, porque ele se gloria na sua fortaleza. Paulo disse: se eu tiver que me gloriar, se eu tiver que agradecer, se eu tiver que exaltar alguma coisa,
eu vou exaltar a minha fraqueza. Precisamos parar, irmãos, de ficar adorando pessoas, porque às vezes tem dons e a gente acha que aquele dom é da pessoa, o dom é de Deus. Sabe, não se encante com pessoas, não é por causa dos dons, se encante por causa dos frutos, porque o dom não leva ninguém para o céu. O que leva a gente para o céu são os frutos do Espírito, e os frutos do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, fé, temperança, mansidão, domínio próprio. Você tem domínio próprio? Você se domina na hora da raiva? Domínio próprio. Isso é fruto do Espírito. Temperança, você é temperado? No comer, no agir, no falar, no gastar, no trato das pessoas, você é temperado? Isso é um fruto do Espírito. E o fruto do Espírito vai te levar para o céu. Os dons é para alicerçar a igreja, os dons é para glorificar Deus também, mas são os frutos do Espírito que vão nos levar. Jesus disse que naquele dia do julgamento final, vai ter um pessoal que vai ficar de um lado e outro que vai ficar de outro. E quem está de um lado vai ouvir uma palavra: venha, venha benditos do meu Pai, você possui o reino, você vai entrar no céu. Eu vou estar do lado de quem vai ouvir essa palavra de Jesus. Quem mais vai estar lá comigo? Ah, tem gente que não entendeu. Você vai estar ouvindo a palavra do Senhor: venha e receba a herança que está preparado, o reino, desde a fundação do mundo. Entra no céu, aleluia. E de outro lado, eu não sei porquê, mas a Bíblia diz: quem está à direita vai para o céu, quem está à esquerda vai ouvir uma frase: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Porque foi preparado para o diabo, mas você não cumpriu a palavra. Irmãos, Jesus disse que muitos nesse dia que vão estar ouvindo essa frase vai dizer: Senhor, como é que o Senhor está nos enviando, julgando a gente para o inferno? Em teu nome eu fiz maravilhas, eu expulsei demônios, eu curei enfermos. E o juiz vai dizer: eu não te conheço. Você se torna no céu, irmãos, não é porque você faz sinais. Eu já vi gente que não tinha vida nenhuma e fazendo sinais. Você se torna conhecido no céu é pelos frutos que você dá, é pelos frutos do Espírito. É como você é na tua casa. Não adianta você ser uma bênção aqui na igreja e na tua casa você ser alguém que viola a convivência. Não adianta você tratar com carinho a esposa de outro e tratar a sua como alguém que não merece. Não adianta você ser carinhoso com o filho dos outros, presenteando, e não cuida do seu. Não adianta eu como pastor estar aqui e ser uma bênção na igreja, e na minha casa eu ser um canalha. Não adianta. Não adianta eu ver alguém na minha frente e fazer de conta que eu não estou vendo, virar as costas, quando eu posso ajudar, quando eu devo ajudar. A fraqueza, irmãos, mostra que nós somos humanos. A fraqueza nos mostra que nós dependemos de Deus. Olha aqui para mim, essa palavra é muito importante. Você vai: pastor, eu vim aqui para ouvir o senhor pregar que eu sou forte. Eu vou falar daqui a pouco que você é forte. Mas para você se tornar forte, você tem que se tornar fraco e entender a sua fraqueza. A Bíblia diz que Deus não coloca tesouros em vasos de ouro. Deus coloca tesouro em vaso de barro. Porque todo aquele que é um vaso de ouro, quando Deus coloca um tesouro, ele acha que é por causa dele. Mas quando eu sou humano, eu sou vaso de barro. Quando eu me quebro, quando eu sou falho, quando eu tenho fraqueza, sabe, se Deus me usar para fazer algo, eu vou dar a glória para Ele. É por Ele, é dele a glória. Não é minha, não é sua. A glória é do Senhor. A igreja é dele, a sua vida é dele, a sua família é dele. Está indo bem? Glorifica o Senhor. Não é a sua capacidade, é a graça de Deus sobre a tua vida que tem feito a diferença. Se você concorda, dá um glória a Deus bem forte aí. Oh Deus, tira esse espinho da minha carne. Não, vai ficar aí, Paulo. Você é um homem perfeito, Paulo. Se você não tiver uma fraqueza, você não vai glorificar o meu nome. Você vai achar que é você. Paulo está falando isso.
para que eu não me torne arrogante, Deus deixou um espinho na minha carne. Talvez você esteja procurando aí, né? Qual será que é o espinho que eu tenho na minha carne? Eu não quero saber. E enquanto você não estiver preparado para dar glória a Deus, o espinho vai ficar aí. Enquanto você, porque tem gente, irmãos, que o crente que sai da igreja não é o crente que está em luta, é o crente que está na vitória. Quando está em luta em casa, ele vem para a igreja, ele dobra o joelho, ele faz jejum, ele busca, ele ouve devocional, ele chora. Mas daqui a pouco a vida começa a melhorar. Daqui a pouco ele começa a ter conquistas. Daqui a pouco a vida está boa. Aí eu só vou uma vez por mês. Aí eu já não preciso ir no culto de oração. Aí eu não preciso me batizar. Aí eu não preciso mais ter generosidade com as pessoas ou com a obra de Deus. Não. Nós servimos a Deus em todo o tempo. Mas Deus tem que entender, ou melhor, nós temos que entender que Deus nos ama. E quando Ele deixa um espinho, como deixou em Paulo, era para que a glória dele resplandecesse na vida do apóstolo Paulo. Eu podia esconder essa palavra. Não, Paulo foi um grande homem. Mas ele mesmo diz, olha o que diz o versículo 9. Entretanto Deus me declarou: a minha graça te basta, é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Irmãos, o poder de Deus não se aperfeiçoa quando você está comendo aquele churrasco. O poder de Deus não se aperfeiçoa quando você está tendo aquela grande conquista. Aquilo é gratidão a Deus. Mas quando você passa pela prova, Deus está te preparando para grandes coisas que vai acontecer na tua vida. E se você está sendo provado, recebe essa palavra na tua vida. Aquilo que Deus tem preparado para você vai surpreender todo mundo. É grande, é poderoso, é abençoador. Ele está te preparando uma grande vitória. Por isso é que Ele está te preparando. Aleluia. Se Deus talvez me desse o que eu tenho hoje, irmãos. Quando eu tinha meus 20 e poucos anos, eu estava perdido. Eu era um cara embalado, né? Eu era um cara despreparado. Eu era uma pessoa que não tinha maturidade. Eu era uma pessoa, irmãos, que era muito diferente do que sou. Deus foi me moldando. E quantas vezes eu passo por fraqueza, e quantas vezes eu passei por luta, e quantas vezes eu caí. E quantas vezes, irmãos, alguém já me acusou, quantas vezes o diabo já acusou. Mas cada vez que o diabo me acusava, o sangue de Jesus estava sobre a minha vida e o Senhor me protegia, assim como Ele está sobre a tua vida. Você pode estar sendo acusado pelo diabo, por pessoas. Se dobre diante do sangue de Jesus, que Ele é poderoso para te cobrir, te abençoar, te curar, e você vai seguir em frente vitorioso. Aleluia. Sendo assim, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Versículo 10. Por esse motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. E olha o que ele termina dizendo, leia comigo em voz alta. Porquanto, quando estou enfraquecido, é que sou forte. Cuidado, você está se achando muito forte? Você está julgando as pessoas? Eu sou melhor do que esse, eu sou melhor do que aquele, eu sou melhor do que o outro. Eu não ouço esse aí porque ele não tem nada para me ensinar. Tem para te ensinar. Eu sou melhor do que... Eu já vi gente falando assim, eu não vou ouvir aquele pastor porque eu sou melhor do que ele. Ué, mas você é melhor do que o Deus que fala através dele? Você é melhor. Quando você achar que você está fraco, você estará forte. Deus vai te fortalecer. Deus vai te levantar. Sabe, quando eu me humilho na presença de Deus, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, porque Ele a seu tempo te exaltará. Você quer ser exaltado? Se humilha na presença de Deus, sirva, seja servo, sabe, peça perdão. Às vezes eu vou fazer algum velório de alguém que partiu, e está lá o filho, está lá alguém querendo abraçar a pessoa que está morta. Me perdoa, eu não pedi perdão em vida, mas agora eu quero. A pessoa já não pode mais ouvir, a pessoa não pode mais responder.
Então, meu querido, hoje é dia de você pedir perdão. Hoje é dia de você abençoar. Está brigado com alguém, é da tua família, não está falando, é um amigo que foi embora. Ah, mas ele não tinha razão, era eu. A graça de Deus te basta. Faça a tua parte, porque quando você está enfraquecido, é aí que você está forte. Aleluia. Aprenda a descansar no Senhor. Pare de querer carregar o mundo nas costas. Tem gente que quer carregar o mundo nas costas. Tem gente que acha que tem que dar minha vida por isso. Querido, faça a tua parte e deixa que Deus falar dele. Do dia alguém me falou: pastor, o senhor tem que dar a vida pela igreja. Eu falei: não, quem deu a vida pela igreja foi Jesus, o Salvador, foi Jesus. Eu faço a minha parte, eu oro, eu prego, eu abençoo, eu trabalho bastante. Mas tem pastor que trabalha mais do que eu, tem gente que trabalha mais do que eu. É a graça de Deus que faz a diferença na tua vida. Quem está entendendo essa palavra aí, irmãos? Eu quero carregar a família, eu estou esgotado porque eu estou carregando pessoas. Não, todo aquele que está cansado e sobrecarregado, disse Jesus, vem a mim e eu aliviarei. O teu fardo será leve, o teu jugo será suave, e você não vai precisar dormir à base de remédios, você não vai precisar ficar indo em psicólogo todo dia. Não, pode até passar pelo deserto, mas você não vai morrer no deserto. Eu quero ouvir um glória a Deus a isso. A glória de Deus pode ser manifesta nas nossas fraquezas. A glória de Deus não é revelada em nossa força ou capacidade. A glória de Deus é revelada em nossas fraquezas, porque na fraqueza a gente depende dele. A glória de Deus é revelada quando permitimos que ele trabalhe em nossas vidas, apesar das nossas fraquezas. Olha o que diz o apóstolo Paulo de novo. Paulo é uma pessoa que a gente tem que ler muito. Primeiro, porque escreveu muito na Bíblia. E segundo, porque ele tinha fraquezas. Como disse o apóstolo Paulo, Deus escolheu as coisas fracas para confundir as coisas fortes. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27. Pelo contrário, Deus escolheu justamente o que para o mundo é insensatez, para envergonhar os sábios. Escolheu precisamente o que o mundo julga fraco, para ridicularizar o que é forte. Talvez você fosse um improvável. Talvez para o mundo você não daria certo. Talvez a sua vida estava condenada por muitas pessoas ao fracasso. Mas Deus falou, eu vou mostrar para eles que eu posso usar esta pessoa, e eu vou abençoar a vida. E você está aqui hoje. Talvez alguém que um dia te julgou fraco, está lá caído, está abandonado, está falido, mas você está aqui na tua família, está aqui na tua casa de Deus, você está na presença do Senhor. O que para o mundo julgou fraco, Deus olhou para você e eu vou tornar ele forte. Aleluia, 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 aleluia. Você pode glorificar a Deus. Diga, eu sou resultado da bênção de Deus. Eu não sou o que dizem que eu sou, eu não sou o que o diabo diz que eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou. E a palavra de Deus diz que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia. Olhe para quem está ao teu lado e diz assim, você tem cara de vencedor, tem cheiro de vencedor. Diga, você tem jeito de vencedor. Responda para a pessoa, é porque eu sou um vencedor. Diga, apesar das minhas fraquezas, a graça de Deus me fez vencedor. Eu não quero ser pastor de uma igreja de fariseu. Eu não quero ser o pastor de uma igreja que fica julgando pessoas. Eu não quero ser, irmãos, porque eu tenho fraquezas. E se julgarem os outros, um dia vão me julgar. Hoje em dia, o tribunal da internet. Alguém inventa e posta alguma coisa, pronto. Acaba a vida da pessoa. Pessoas piores estão lá julgando. É muito fácil entrar e julgar alguém. Nós não devemos fazer isso. Se você não quer defender, não se envolva nisso, bloqueia. Se você não quer fazer isso, irmãos, muda de canal. Não fica entrando nessa de julgar, de falar. Sabe, não faça reunião para julgar ninguém. Não faça churrasquinho para fritar pessoas. Grupos, líderes. A igreja tem muitos grupos. E nós só temos bênção quando a gente está unido como igreja, como vida, família.
Família desunida. A Bíblia diz que onde há união, o Senhor ordena a bênção. Por isso eu quero profetizar que na tua família haverá união, haverá bênção. Nessa igreja há união, há bênção, aleluia. Estar unido é diferente de estar juntos. Eu já usei o exemplo de uma batata. Pega um saco de batata, está tudo junto, mas não está unido. Pega essas batatas, cozinha, deixa elas molinhas. Ju, você que é grande cozinheira, né, Ju? Amassa essas batatas e faça um purê. Você consegue descobrir qual é a batata A, B, a grande, a pequena? Não, porque é um purê. Assim é a nossa vida. Podemos até estar junto e não estar unido. Pode ter igreja que tem junto, mas não está unido. Não tem um problema, cada um vai para um lado. Família. Mas a minha oração é que você tenha gente do teu lado, que esteja unido na tua luta, que se alegre na sua alegria e que chore na sua tristeza. Sabe, gente que entenda a tua fraqueza e ainda assim está orando por você, ainda assim gosta de você. Gente que entende que você não é perfeito, mas sabe que Deus está com você e vai caminhar do teu lado, aleluia. Assim é a nossa casa. E já vou encerrar, os adoradores podem subir aqui no altar, por favor. Somos transformados pela fraqueza. A fraqueza é uma oportunidade que Deus nos dá para sermos transformados e ficarmos mais semelhantes a Ele. Se gloriar nas fraquezas não é uma teoria mundana, mas é uma verdade bíblica que pode nos libertar e nos permitir que Deus trabalhe em nossas vidas de maneira poderosa. Todos os heróis da fé tinham fraquezas, mas elas não paralisaram para que eles continuassem realizando as grandes obras que Deus tem na vida deles. E eu encerro com Filipenses, escrito por Paulo, capítulo 4, versículo 11 a 13. Não vos declaro isto por estar necessitado, porquanto aprendi a viver satisfeito sob toda e qualquer circunstância. Eu sei bem o que é passar necessidade. Olha o que Paulo, grande apóstolo Paulo, eu sei bem o que é passar necessidade. Eu sei o que é andar com fartura. Eu aprendi o mistério de ser feliz. Irmãos, olha aqui para mim. Ser feliz é um mistério. Tem rico que é feliz e tem rico que é infeliz. Tem pobre que é feliz e tem pobre que é infeliz. Tem casado feliz e infeliz. Tem crente feliz e tem crente infeliz. Ser feliz é um mistério. E eu espero, irmãos, que esse pastor que está falando com vocês, espero que isso esteja dentro de você. Eu espero que você seja feliz. Eu gostaria muito, eu quero muito, eu oro para que a minha igreja seja feliz. Ser feliz não é ausência de fraqueza, não é ausência de necessidade, não. Ser feliz é um mistério. Paulo fala de 2 mistérios nas cartas dele. O primeiro mistério é o casamento. Quem é casado aí, diga amém. Paulo fala assim: grande é esse mistério. 2 seres diferentes, um homem e uma mulher, pensamento diferente, biologicamente diferente, família diferente, e se une e dá certo. Que grande mistério. É um mistério, não é, irmãos? Ser diferente. O homem, né? A mulher é mais resiliente. O homem está com 38 graus, já põe o termômetro lá, estou morrendo. A mulher não, ela dá a luz, nasce, carrega a criança, né? Daqui a pouco ela está com a criança no braço, ela já está cozinhando, ela já está lá olhando, e o marido está olhando na geladeira e não acha manteiga, está na 3ª prateleira, de cima para baixo, atrás do feijão. É diferente. Mas Paulo falou assim, que o casamento vai dar certo, e grande é esse mistério. Seu casamento é abençoado, grande é esse mistério. E o segundo mistério que Paulo fala é esse aqui, ó. Eu aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação, esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. E ele termina o versículo 13, e nós vamos falar juntos, porque este é o segredo de você ser feliz. Este é o segredo de você ter Jesus e ser feliz, porque tem gente que tem Jesus e não é feliz, mas eu estou pregando para a minha igreja e tem Jesus e é feliz.
E você é feliz se não é. Hoje Deus está mudando esse estado na tua vida, e você vai sair daqui abençoado, e vai começar a enxergar com outros olhos a sua vida. Porque tudo posso naquele que me fortalece. Mais uma vez, tudo posso. Mais uma vez, Jesus te fortalece, Jesus nos fortalece, e nós podemos todas as coisas. Só quem crê, dá um pulo aí no seu lugar, fica de pé, glorifica Jesus, aleluia. Bata a palma e glorifica o Senhor, aleluia. Oh! Para de ficar chorando pelos cantos, para de ficar reclamando. Paulo diz: eu sei comer a picanha, mas eu sei comer arroz com feijão. Eu sei andar de ônibus, e eu sei andar de carro novo. Eu sei morar numa casa linda, mas eu sei morar num lugar simples. Eu posso todas as coisas. O homem que escreveu isso estava preso, e logo depois ele vai ser morto, decapitado. E o apóstolo Paulo, quando está indo para ser decapitado, ele ainda deixa registrado lá em Roma: eu combati o bom combate, eu terminei a minha carreira, e eu guardei a minha fé. O homem que caminhou o resto da vida com espinho na carne, ele não parou a carreira dele, ele não deixou de combater o bom combate, porque ele tinha um espinho na carne. Ele foi até o fim, e ele dizia: eu guardei a minha fé. Guarda a tua fé, irmão. Pode ter fraqueza, pode ter espinho na carne, pode ter luta. Guarda a tua fé, guarda a tua fé. A tua fé vai te levar à salvação. Não abandone, não largue a mão. Não abandone o Senhor Jesus. Não abandone aquilo que Deus está abençoando. Lute por aquilo que você deseja. Conquiste aquilo que Deus tem ainda para te dar. Mas guarde a tua fé, em nome do Senhor Jesus. Quem recebe essa palavra, dá um glória a Deus bem forte aí. Eu quero encerrar esse culto orando pela tua família. Se você tiver alguém da família aqui, se aproxima. Se você pode se aproximar, a pessoa está aí. Se estiver perto e você quiser e puder, dê as mãos. Você, querido, que está aqui pela primeira vez, sejam bem-vindos. Receba essa palavra na tua vida. Sabe, a gente não conhece você, mas se Deus falou com você, que o Espírito de Deus te trouxe aqui hoje para ouvir essa palavra, sabe, que você permaneça na presença do Senhor. Igreja, você que ainda não é batizado, vamos ter um batismo dia 7 de setembro. Acabando o culto, eu vou estar aqui do lado. Se você desejar se batizar, começa, já tem muita gente para batizar, mas você é importante. Batismo é símbolo de aliança. Ai, pastor, eu vou eliminar minhas fraquezas primeiro, depois eu me batizo. Não, vai com fraqueza e tudo. Pode batizar, que Deus já começou a fazer uma obra na tua vida, e Ele vai terminar, aleluia. Podemos adorar a Deus, aleluia. Antes de orarmos, podemos glorificar o Senhor Jesus, aleluia. Oh, obrigado, Jesus. Ele é fiel nas fraquezas, Ele é fiel nas nossas fortalezas. Com todo o fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus. Ele é bom, Ele é fiel. Diga isso mais uma vez. É fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Feche seus olhos, Senhor. Obrigado pela tua palavra, obrigado por cada vida aqui presente, nossos convidados que estão aqui pela primeira vez, cada família. Ó Deus, que as nossas fraquezas não nos impeçam de te servir, não nos paralise, não nos roube a bênção. Se elas estão aqui para nos ensinar, como Paulo disse, que eu aprenda, que eu tenha convicção, que a glória não é minha, a honra não é minha, é tua, Senhor. Se a nossa família é abençoada, é porque o Senhor está abençoando. Se a nossa vida está progredindo, é porque o Senhor está, Pai.
nos abençoando. Eu oro agora por cada família, cada pai, cada mãe, cada avô, avó. Eu oro pelos filhos. Eu oro, Senhor, pela igreja, pelas crianças, adolescentes. Eu oro, Senhor, pela nossa cidade, nosso bairro, este estado e esta nação. Estado, ó Deus, que passa por lutas, mas nós estamos aqui para declarar que o Senhor é Senhor desta nação, é Senhor da nossa família, da nossa vida, Pai. Ó Jesus, muitos aqui, Senhor, talvez enquanto a mensagem era pregada, trouxeram à luz, à mente, Senhor, fraquezas que estão passando. Não é, ó Deus, para nos acostumarmos, não é para aceitarmos, não é para não valorizarmos, mas é para que o Senhor quebre em nós aquilo que tem que ser quebrado. Tira toda arrogância, tira a prepotência, tira a autossuficiência, tira a avareza, que nós possamos reconhecer em Ti, Senhor, aquele que nos abençoa, porque sem o Senhor nada podemos fazer. Por isso que a Tua glória, Senhor, estenda-se sobre cada um de nós. Que o Senhor nos leve, Pai, para casa, que tenhamos noite abençoadas. Daqui a pouco os jovens e adolescentes estarão aqui, ó Deus, Te adorando, louvando. Irmãos estarão aqui. Que a Tua graça, que a Tua bênção nos alcance, Pai, e nós possamos declarar que Tu és bom, que o Senhor é bom, e que a Tua misericórdia dura para sempre, Pai. Obrigado, Senhor, até pelas fraquezas, porque me aproximam de Ti e fazem com que eu busque mais a Ti e seja melhor, em nome de Jesus e para a Tua glória. Aleluia, nós Te adoramos. Abrace a tua família, dá um abraço na tua família, diga a eles: que bom, nós estamos na casa de Deus e podemos glorificar ao Senhor. Oh, com todo fôlego eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia, glória a Deus. Você recebeu uma palavra de Deus na tua vida? Coloque em prática. Esta é uma semana de colocar em prática aquilo que Deus fala para nós.